Tesouro Selic ou Banco Digital? Qual é a melhor opção para deixar a sua reserva de emergência? Nesse vídeo eu vou te explicar os detalhes do Tesouro Selic e dos bancos digitais, seja a conta corrente remunerada ou seja o CDB que o banco emita, para você entender a diferença entre eles e escolher aquele que faça mais sentido para você. E antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar aqui nos comentários aonde você deixa a sua reserva, se é em um banco digital ou se é no Tesouro Selic. E se você é novo ou nova por aqui, já aproveite para se inscrever, estou numa campanha para atingir 5 mil inscritos, então vamos juntos, me ajude nessa meta, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo novo por aqui e deixa aquele like para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Bom, muita gente quando começa a guardar um dinheiro para construir uma reserva, fica em dúvida se um banco digital é uma boa opção e se é uma opção segura para deixar o dinheiro. Visto essa primeira questão, eu vou começar explicando exatamente sobre o título mais seguro do país, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não é o título mais seguro, ele é um dos. Todos os títulos emitidos pelo Tesouro Direto, ou seja, pelo governo, pelo Tesouro Nacional, são os títulos mais seguros do Brasil. E o Tesouro Selic é um dos 3 títulos que o governo emite e ele é ideal para reserva de emergência, isso porque ele não tem volatilidade. Então, você vai receber, a partir do momento que você investir, você vai receber exatamente o retorno da taxa Selic. Se a taxa Selic subir, você vai ter uma rentabilidade maior. Se a taxa Selic cair, você vai ter uma rentabilidade menor. E esse é um tipo de título que a gente chama de pós-fixado, então a gente não sabe qual a rentabilidade a gente vai ter quando a gente quiser resgatar essa grana. Isso porque tudo vai depender da volatilidade, das mudanças da taxa Selic. O valor mínimo para você investir no Tesouro Selic, lembrando que hoje tem os títulos disponíveis que vencem em 2025 e 2027, ou seja, se você colocar essa grana e você não resgatar, ela vai ser resgatada automaticamente lá em 2025 ou 2027. É a partir de R$ 121. Então é um ticket um pouco mais alto do que os bancos digitais oferecem. Às vezes você consegue encontrar opções aí a partir de R$ 1 você já consegue investir. Quanto aos custos, se você investir no Tesouro Selic até R$ 10 mil, você não paga taxa de custódia, acima disso você paga 0,20% ao ano. Questão de taxas, você eventualmente vai pagar alguma taxa se o banco ou corretora que você investir cobrar, mas a maioria hoje já não cobre ou procure algum banco ou alguma corretora que não paga nenhuma taxa para investir em títulos do governo. Questão de impostos, você vai pagar normalmente o IOF e o imposto de renda. IOF é cobrado em investimentos até o 29º dia, então se você colocar o dinheiro e precisar resgatar dentro desse período, você vai pagar IOF e imposto de renda. E o imposto de renda segue a tabela regressiva, começando em 22,5% e após 2 anos você vai pagar o imposto de 15%. E quanto rende o Tesouro Selic? Ele rende mais ou menos do que o Banco Digital. Vou colocar novamente aqui para você ter uma noção. O Tesouro Selic que vence em 2025, ele paga lá taxa Selic mais 0,576, isso na data de hoje, no dia 29/9. É uma rentabilidade um pouquinho maior do que um CDB, uma conta corrente remunerada de um banco digital que pague 100% de CDI. E como que funciona essa questão de aplicação e resgate no Tesouro Selic? Aqui tem um detalhe que ele é um pouquinho diferente dos bancos digitais. Se você der uma ordem de investimento no Tesouro Selic até às 13 horas, em um dia útil, esse dinheiro vai ser investido no mesmo dia. Após esse horário, final de semana, feriado, enfim, pode levar até 2 dias úteis. Geralmente é um dia útil, mas pode levar até 2 dias úteis para esse dinheiro sair, né? Então da sua conta ir para o Tesouro Nacional. E se você precisar resgatar, resgate até às 13, você tem em dia útil, claro, você tem esse dinheiro no mesmo dia. Se você pedir resgate um dia que não seja útil ou após às 13 horas, você vai ter essa grana em até um dia útil. Então esse é um detalhe importante, porque se você deixa o dinheiro ali para pagar alguma conta, ou se eventualmente você precisar dessa grana, você sabe que você tem que se programar, então você tem que pedir a grana antecipadamente para você não ter surpresas. E como que funcionam todas essas questões em um banco digital? Desde a parte de rentabilidade, de aplicação e resgate, de segurança, como que funciona? Tudo vai depender do tamanho do banco. Se um banco menor, um pouco menos conhecido, e naturalmente ele vai ser mais arriscado do que um banco mais conhecido. Vamos pegar um exemplo aqui. Bancos digitais conhecidos: Nubank, Banco Inter, C6 Bank, a carteira digital do Itaú, que é o IT, Mercado Pago, por exemplo, o próprio PagBank. Então são algumas opções bastante conhecidas, você vai ter menos risco, tá? Agora tem outras opções menos conhecidas, que você vai correr um pouquinho mais de risco. Só que todas elas, independentes, são mais arriscadas do que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic faz parte dos títulos públicos, são os títulos mais seguros do país. Dito isso, qual que é a grande diferença? Para investir nesses bancos digitais, tem alguns que você consegue investir a partir de R$1, então o valor mínimo é muito menor do que comparado com o Tesouro Selic que eu falei para vocês, que é acima de R$120. Então, às vezes, com R$10, R$20, você já consegue investir, você já consegue fazer esse dinheiro render. A questão é o seguinte, tem 2 opções. Conta corrente remunerada, que geralmente vai ser de um banco, uma conta de pagamento, e aí não tem cobertura do FGC. Por mais que você tenha ali a rentabilidade, não tem uma segurança dessa grana.
Agora, quando o banco disponibiliza algum CDB, algum RDB, que é o caso, por exemplo, do Nubank, e o CDB é o caso do Inter, o próprio C6 Bank, você vai ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até R$250 mil. Tá? Então, se o banco não te pagar, se o banco quebrar, você consegue, é uma espécie de seguro que vai te ajudar. Questão de rendimento. Tem bancos que pagam 100% do CDI, tem bancos que pagam 105%, 102%, 110%. Quanto maior o percentual do CDI, naturalmente a rentabilidade vai ser maior. E aí, por exemplo, se você pegar um banco que paga 110% do CDI, ele vai pagar, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior do que no Tesouro Selic. Só que você tem que ver se realmente compensa o risco que você está correndo. Nessa questão de aplicação e resgate, os bancos digitais, geralmente, a maioria funciona assim. Você pode investir em qualquer dia, mesmo seja um dia útil ou um dia não útil, independente do horário, você consegue investir e essa grana já vai ali para o investimento e você também consegue resgatar no mesmo dia. Poxa, investi hoje, quero tirar essa grana hoje. A maioria dos bancos disponibilizam isso, você consegue ter essa total liquidez da grana e mesmo que seja final de semana, feriado, passou das 6, você consegue mesmo assim reaver essa grana. Então, essa é uma parte legal dos bancos digitais. Agora, para aquela pessoa que tem dificuldade em deixar o dinheiro ali parado, talvez essas opções, por elas terem esse fácil acesso, não seja tão interessante, talvez faça mais sentido você utilizar o Tesouro Selic para isso. Porque você vai pensar, poxa, preciso resgatar a grana, vai levar até um dia útil. Ah, mas será que isso é tão importante? Às vezes você já não consegue comprar uma coisa ali no ato, na hora que você quer. Tem os dois lados da moeda e eu acho que faz sentido você avaliar. Se para você não tem essa importância ter esse acesso imediato à grana, o Tesouro Selic pode te atender. Se para você isso é muito importante, um banco digital é a melhor opção, mas você pode utilizar um pouquinho dos dois, deixar parte um Tesouro Selic e parte um banco digital. E lembrando, pessoal, que na questão de impostos, IOF e imposto de renda, a maioria dos bancos e das carteiras digitais cobram normalmente. Então, até o 29º dia você vai pagar ali o IOF mais o IR, passou disso, só paga imposto de renda seguindo a tabela regressiva. Tem alguns bancos ou carteiras digitais que não cobram o IOF, por exemplo, só que aí você precisa avaliar se além do rendimento dessa questão de benefício de não cobrar o imposto, se os outros serviços que ele tem te atende. Se te atender, beleza. Bom, de tudo isso, o que você vai analisar para escolher a melhor opção para você deixar sua reserva? Primeira questão, a questão da segurança. Escolha, no caso, se você quiser um banco digital, escolha um banco seguro, um banco conhecido que tem essa solidez. Se não, escolha Tesouro Selic, que é um dos títulos mais seguros do país. Na questão do valor que você poupa e investe mensalmente, no Tesouro Selic eu falei para você que você tem que ter um valor mínimo de aplicação acima de R$120. Se você geralmente poupa e investe menos do que isso por mês, a melhor opção para você vai ser alguma carteira ou algum banco digital. Agora, se você tem mais do que R$120 para investir por mês e você não faz questão de ter acesso a essa grana quando você pedir o resgate em até um dia útil, Tesouro Selic é uma ótima opção para você. Então você precisa levar essas questões em consideração. Eu, particularmente hoje, deixo a minha reserva de emergência no Tesouro Selic, só que eu já deixei por muito tempo no Nubank. Nunca tive problema. E outros bancos também que são bons para você utilizar é o próprio Banco Inter, C6 Bank, o PagBank, a carteira digital IT, que é do Itaú. Tem outras opções aqui, não vou ficar me estendendo, tem outras boas opções que você não vai ter problema, só que você precisa levar essas questões em consideração. Não olhe apenas para a rentabilidade, lembre-se de olhar para a questão da liquidez, porque se é uma reserva de emergência, não adianta você travar o seu dinheiro para 3 meses, para 6 meses, para um ano, porque se você precisar dessa grana, você não vai conseguir mexer. Então, o que é de reserva, deixa o investimento com liquidez diária, e o que é para algum outro objetivo, você pode deixar ali travado para algum investimento de um período um pouquinho maior. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários aonde você deixa a sua reserva de emergência. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like maroto. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou!